tarde aqui no estúdio gravando. Se Sim. demos uma pausa aqui, que a turma técnica pediu uma pausa para a gravação. Como é que está essa situação? Olha só, Rui, antes de falar dessa questão da Lua, me permita um elemento que você tocou numa questão fundamental, sabe? Nós estamos não mais nas mudanças climáticas que a gente falava antes, já é uma emergência. Nós já estamos sentindo na pele O bicho já está pegando. a situação da crise ambiental, não é? Manaus. Santarém, aqui pertinho, né? No nosso estado, Oeste a seca. do Pará. A seca que nós estamos vendo, né? Que você citou, enfim. Há uma emergência climática. E nós achamos que só organizar os fóruns, foi aprovado agora, né? Um fórum na Assembleia Legislativa de acompanhamento das políticas públicas em relação à COP30. Mas quando tu discute emergência climática, tu tem que resolver problemas agora, fundamentais, políticas públicas que possam... Já está batendo. Exatamente, que possam diminuir esses impactos, porque não tem como resolver mais, né? Você tem agora que mitigar os problemas que já foram instalados. Então, eu acho que tu pegas essa questão de... Nós precisamos fazer esse debate melhor. Porque todo mundo está discutindo crise ambiental, emergência climática, são fóruns que estão instituídos, mas é preciso ter uma força-tarefa para discutir agora emergencialmente o que fazer. E um dos problemas é esse. Na nossa cidade, em Belém, por exemplo, nós temos 70%, né, de esgoto a céu aberto, e falta de saneamento, e falta de uma política de saneamento que interfira. Então, queria te parabenizar por ter ressaltado isso, porque é muito importante. Queria te propor, inclusive, que nós possamos fazer, você verificar na sua pauta esse tema, né? Chamar pessoas que têm... Para o ano vai dominar o tema. Exatamente. Né? Se antecipar, porque claro, não é uma questão, não pode ser uma questão midiática, você está corretíssimo, né? A gente fez algumas propostas, Rui, na Câmara, de fazer com que o currículo das escolas recebam essa temática de forma muito mais séria. Desde a educação infantil se discute a educação ambiental com mais protagonismo, né? A gente fez essa proposta dos catadores que possam ter a política pública de contratação, porque existe um PPP que já foi votado na Câmara. Vários vereadores propuseram os ecopontos. Os ecopontos já existiram em Belém, hoje eles estão bem, estão funcionando como deveria, que são grandes coletores, espaços coletores, e envolver a população significa discutir como ela vai começar dentro de casa a reciclar, a separar, a saber separar os resíduos, entendeu? Os materiais que servem para reciclagem, os orgânicos. A gente não costuma fazer isso em casa, né? Mas ajudaria muito a fazer. Uma iniciativa em casa mesmo, sabe? Então, enfim, mas é algo que a gente precisa discutir com mais força. Sobre a LOA, nossa, nós estamos agora às vésperas de votar a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária, ela é já a aplicação, né, os investimentos financeiros para 2024, daquilo que foi definido nas diretrizes, né, que foram votadas também para 2024, que são a LDO, as diretrizes orçamentárias. Primeiro a gente vota as diretrizes, depois a gente vota a aplicação delas. Então, a LOA tem que refletir aquilo que foi definido lá, levantado lá. E, de fato, nós estamos preocupados com 2024 porque o governo não apresenta uma proposta concreta, não apresenta um realinhamento agora, em 2024, em janeiro de 2024, do valor do salário mínimo para os servidores em Belém, que recebem R$ 1.007 no vencimento. Então, nós exigimos isso na audiência que nós tivemos ontem com a prefeitura, com a representação do governo, que apresentou essa lei para a gente, e agora nós vamos fazer as emendas. Nós estamos no processo de emendas para que no próximo período, até dia 15 de dezembro, se vote o orçamento de 2024. Só uma pergunta, vereadora. Constitucionalmente, a senhora pode apresentar uma emenda para essa questão do reajuste ou só o executivo tem essa iniciativa? Não, os vereadores não podem apresentar, a não ser a LDO vai apresentar, pode apresentar, nós podemos no executivo. Mas já foi votado, mas não tem entrou. que ser aquilo que foi definido nas diretrizes. Então já, se lá não foi aprovado que é preciso reajustar, pagar a integralidade do piso salarial do magistério em 2024, nós não vamos conseguir aprovar isso na LDO. Entendeu? A LDO já foi votada? A LDO já foi, as diretrizes já foram. Nós não vamos conseguir votar na LOA, que é a aplicação. Então já era, não tem. Não, 2004 não vai ter. Foi aprovado um
plano até 2025, né? Esse plano, que é o plano plurianual, ele definiu que até 2025 a Prefeitura de Belém tem que realinhar o vencimento dos servidores ao mínimo nacional, que se chama um plano plurianual, que é votado para 4 anos. Esse plano termina em 2025 e até lá a Prefeitura de Belém precisa realinhar o salário dos servidores. Mas, como nós ajudamos a eleger um prefeito que reivindicava essa pauta, que se comprometeu com essa pauta, nós ouvimos a fala do prefeito, esse compromisso de fazer o realinhamento. E se ele tem esse compromisso de fazer realinhamento, ele não pode deixar para 2025, porque ele governa até 2024. Então é preciso fazer agora, em 2024. O Edmilson tem que fazer. Só que o Executivo não mandou na lei orçamentária essa política para realinhar em 2024, ou seja, em janeiro, pessoal. A database dos trabalhadores é em maio, mas nós estamos numa situação tão crítica em Belém que nós solicitamos, inclusive, uma mudança dos meses de reajuste, porque nós queremos discutir em janeiro, que é quando realinha o valor do salário mínimo. E a Prefeitura vai receber o reajuste do valor do salário mínimo, certo? Que é um repasse que vem do governo federal para garantir esse reajuste. E nós queremos que a Prefeitura siga... Resolva esse negócio. Resolva isso, para garantir esse pagamento agora em janeiro. Ou até maio, mas que ele pague agora no primeiro semestre. Para o sofrimento dos servidores. Gente, é imoral isso. É imoral a Prefeitura de Belém não pagar R$ 1.320 no vencimento dos servidores. Por quê? Porque a Prefeitura paga a complementação do mínimo na remuneração em forma de abono. E esse abono, né, ele não incorpora, que seria o que deveria fazer, ele vai fazendo isso de forma a conta-gotas, né? Chama de pouquinho em pouquinho, e não consegue fazer com que esse servidor se sinta minimamente valorizado, porque índices da inflação, custeio do nosso trabalho dentro da escola, endividamento altíssimo, os servidores estão muito endividados, não conseguem ter acesso às consultas devidas do IASB, né, que é o nosso plano de assistência, acaba tendo que pagar pelas consultas e encarecendo ainda mais o custo de vida, enfim. A gente acha que é um absurdo a Prefeitura não pagar o valor de um salário mínimo no vencimento. Eu queria passar para o piso, mas antes eu quero perguntar uma coisa à senhora. Os servidores públicos, o regime deles de aposentadoria é via INSS ou via o PMB? O IPAMB, tem um regime próprio. Aí eu te pergunto, o cidadão se aposenta hoje, o servidor que ganha menos salário mínimo. Mês de janeiro, fevereiro, ele começa a receber aposentadoria. Ele recebe o quê? Ele recebe menos do mínimo ou recebe o mínimo quando ele se aposenta? Ele recebe R$ 1.007 no vencimento. Então ele não recebe o mínimo na aposentadoria. Não, porque abono não vai, né? Então ele não incorpora e tal. Rapaz, quer dizer que ele pode passar até eles. O cara passa para aposentadoria, o cara vive sem. E ele perde, porque o abono ele perde tudo, né? Quando se aposenta. Ele mantém o abono, sai tudo. Não, ele perde zero, tudo. Perde ele perde tudo. Abono. Olha esse só, que é o pior drama é o pior problema. E as pessoas, trabalhador, né? Elas demoram para pedir aposentadoria, às vezes. Ela deixa de se aposentar. Segura tem para direito poder. dela. Vai perder dinheiro. O salário, porque ela diminui o salário. É uma violência que se faz com o trabalhador. Certeza. E, ó, isso mancha a imagem de um prefeito como Edmilson. E a Constituição é clara. O salário não pode ser menor. O salário é o mínimo. É R$ 1.320. Aí se adota uma política, desde governos anteriores, de que a remuneração do servidor, que é o teto, por exemplo, tem muitos servidores que recebem triênio, óbvio, que é previsto na nossa carreira, né? Esse valor pode estar dentro da remuneração. Se conta a remuneração para pagar o piso. O piso do trabalhador no Brasil é o salário mínimo, R$ 1.320, certo? O que ele ganha para além disso, porque ele ganha hora extra, porque ele ganha um triênio, porque ele ganha um adicional de escolaridade, né? Ele ganha na remuneração. Mas o salário dele é constitucionalmente, né, definido, ele não podia perder, porque ele perde esse direito. Quando tu usa a remuneração para pagar o mínimo. É igual o piso. Eu vou fazer esse link com o piso.
A lei Vamos do entrar piso, no piso, bora. vamos entrar no piso logo. Pode entrar, terminar, concluir, entrar no piso. A lei do piso, porque a gente tem o Sintep tem uma exigência para o Edmilson. Edmilson, prefeito, pague o mínimo. Olha o que a gente está cobrando, o mínimo. Nós não estamos cobrando o máximo. Tem gente que diz, vocês estão cobrando a revolução, querem tudo. Não, não queremos tudo o que a gente tem de direito. A gente quer o mínimo. Por quê? Exigir que um servidor ganhe R$1.320 Mas Edmilson não piso. cobrava quando era sindicalista? Quando Cobrava isso e muito mais. E agora está cobrando, acha que é ruim? E as suas lutas Estranho na isso, frente né? do sindicato nos orgulhavam. Porque ele enfrentava até a ditadura militar que existia no Brasil, com a força que ele tinha para garantir direito. E agora está desconstruindo o direito. E como é que está essa situação do piso? Como é que Então, está? o A piso última do entrevista magistério o bicho estava também- pegando. Continua? Continua. Continua, não tem uma previsão de pagamento do piso. O Edmilson se comprometeu publicamente com a nossa categoria. Quando era candidato, ele assinou um termo de compromisso também com a gente, enfim, de garantir pagamento da integralidade do piso salarial do magistério. Ele não paga o piso em Belém, porque o piso nacional é 4.420 para 200 horas de trabalho. Esse é o mínimo que um professor tem que ganhar no seu vencimento. Piso é piso. Piso é aquilo que está lá. Não é piso, gente, É é piso. piso. Mas a prefeitura parece estar dando uma pisa dos Porque dos ela professores. ela usa o piso, ela trata o piso como se fosse o teto. Muitos prefeitos fazem isso. O governador do estado faz isso, né? Ele diz que paga o piso, mas ele soma o nosso vencimento base, que é aquele salário que não Que pode tem ser que pagar. reduzido, e pega a gratificação de nível superior, junta e diz que paga o piso. Então ele não paga o piso. Faz ele um paga o teto. carteado. Ele Estamos fazendo um carteado, né? E agora o prefeito faz o seguinte, o nosso piso, o nosso salário para 200 horas em Belém, sem as gratificações, que a lei do piso determina, é R$ 2.900. Esse que é o nosso valor do piso. Que eu, professora, coordenadora, por exemplo, que não estou em sala de aula, mas sou docente, que recebo o piso, eu não tenho gratificação. Eu tenho R$ 2.900 para Seco. 200 horas. Entendeu? Então não está cumprindo a lei do piso. O professor que está em sala de aula não recebe 4.420, que é o valor do piso. Recebe R$ 2.900, aí soma com algumas gratificações, chega a 3.400, 800 reais. Aí o prefeito diz que já pagou quase 100% do piso, porque muitos professores recebem R$ 3.800 no seu... Então, existem duas vencimento. matemáticas. A matemática dos professores do CITEP e a matemática do Não, governo não, só municipal. existe uma matemática. Não, mas parece que tem duas aí, né? Não, existe o discurso do governo de dizer que paga. Acaba sendo duas matemáticas, né? Exatamente. Mas existe uma matemática, que é a Lei Nacional do Piso. a Na verdade, 13.000. matemática eu quis falar, não, gente, viu? É duas calculadoras diferentes. Eu acho que uma deve estar com problema aí. Então, mas o que nós temos de vantagem com a prefeitura do Edmilson é que ele reconhece, tá? Ele reconhece que existe uma lei federal, que é a lei do piso, e que ele não paga, tá? Isso é preciso ser dito. Ele não paga o piso do magistério em Belém. E ele sabe disso. Por isso que ele fala que ele já pagou, está faltando pouco para pagar. Então, em 2024, o Edmilson tem que cumprir aquilo que ele prometeu com o magistério. Pagar 100% da lei. E atualizada para 2024. Porque em dezembro vai sair o novo valor. Se em 2023 foi 4.420 o valor, em 2024 nós não sabemos qual vai ser. Vai ser quase R$5.000. Então, o Edmilson vai pagar o valor do piso salarial do magistério em janeiro de 2024 para os trabalhadores da educação. Infelizmente, nós que vimos a LOA, achamos que não vai pagar. E se ele não vai pagar, significa que ele vai descumprir um acordo, mais esse acordo que ele fez com os trabalhadores. E aí, Rui, nós que estamos à frente do sindicato, o que, Não que tem nos outro resta? caminho, né? Tem A que greve. lutar, tem que exigir os direitos. Assim como tudo que nós conquistamos aqui foi com luta, com mobilização. Edmilson sabe disso. E eu não vou atuar como fazendo de conta que eu estou vendo um problema e não vou pautar o problema, porque eu não fui eleita para prevaricar.
Vai pelegada, a senhora não vai pelegar de jeito nenhum. Eu sou servidora pública. Servidor público não pode prevaricar. Se ele vê um problema e uma irregularidade, ele vai lá e pauta. Por isso que nós exigimos ainda que seja mais mandatária, né? O mandato. E eu sou vereadora, povo, né? não fui eleita para prevaricar. O Edmilson tem que mudar o rumo da política dele, fazer as pazes com os servidores públicos. Nosso mandato, ele está a serviço da valorização dos serviços e dos servidores públicos. Não existe serviço público de qualidade sem servidor público valorizado. Verdade, verdade. Então, nós precisamos fazer com que esses servidores públicos se reconheçam valorizados dentro da escola, dentro do posto de saúde. Quando tu não tem uma política salarial que faça isso, nós temos um problema. Mas quando tu tens um local de trabalho que piora as condições de saúde dele, as condições de trabalho dele. Por exemplo, Rui, eu tenho turmas tão lotadas em Belém e com crianças com deficiência, que é as crianças que a gente recebe, diversas deficiências, sem acompanhamento, que faz com que eu, professora, na sala de aula, com 32 alunos, não consiga dar conta do processo de aprendizagem dessas crianças. Como? Então, isso não é servidor público valorizado. Isso desvaloriza o nosso trabalho. Isso impede com que a gente exerça a nossa função maior dentro da escola. Isso nos adoece a tal ponto que eu tenho um índice enorme de professores afastados, adoecidos. E aí, o que a prefeitura faz? Me manda agora um projeto para a Câmara pedindo autorização para contratar por tempo determinado trabalhadores via PSS. Os famosos PSS. Que nós achamos inconstitucional, porque tu pode contratar por tempo determinado numa emergência, numa situação, tu não pode substituir vaga de servidores efetivos, que eu acho que é o que prevê esse projeto, para garantir a não realização do concurso público ou a não nomeação de concursados, que enfraquece o serviço público. Você está me entendendo? Então, a política do Edmilson não está condizente com aquilo que ele defendeu há anos durante a vida política dele. Vereadora, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. 2024 é ano de eleição. A senhora é sindicalista, ativista, mas a eleição, e a senhora tem um mandato hoje, que é um mandato que vem cobrando. Vamos ver, fale mal, fale ruim, fale bem, mas as pessoas falam da vereadora Silvia Letícia. A senhora vai para a reeleição? Vou para a reeleição. Nós estamos nesse nosso mandato, no contato com as pessoas, nas escolas, nos postos de saúde, nas ruas, nós estamos entendendo... Para vereadora, a senhora vereadora. Teve aquele debate, seria candidata a prefeita, não sei se ainda está em voga. Nós estamos sendo cobrados, inclusive, sobre isso. Eu acho que existe uma identidade, me permita ser exagerada, ou me permita... É assim que a gente está sentindo. A casa é da senhora, fica à vontade. Existe já uma identidade, uma identificação muito grande de parte da sociedade em Belém, com o nosso mandato, na linha da defesa dos serviços públicos. É uma cidade de serviços, Rui. Nós precisamos que esse serviço público funcione com a qualidade que a população pobre, que usa o serviço público, precisa. Então, há uma identidade. Então, nós vamos para a reeleição. Nós vamos para a reeleição no PSOL, porque nós entendemos que existe possibilidades de nós termos essa reeleição a vereadora, reeleição de vereadora. Essa é a nossa principal tarefa agora. Aquele debate de candidata a prefeita. Vamos para o Congresso do PSOL. Vamos para o Congresso do PSOL. Não morreu. Vamos para o Congresso do PSOL. Para que a gente consiga discutir o que o PSOL quer nas próximas eleições. Eu não sei se o Edmilson vai ser candidato à reeleição pelo PSOL, por exemplo. Ainda tem dúvidas sobre isso? Eu tenho dúvidas. Não sei como vai ser. O jogo político está ainda sendo jogado. Eu não sei. Hoje, o PSOL, diante da nova eleição que tem uma nova direção no partido, né? A nova direção defende, reivindica a reeleição do Edmilson. Assim como o governador Helder Barbalho. Pelo menos é isso que a gente está vendo. Eu só queria dar uma interrompidazinha. O pessoal da técnica já está dizendo que o tempo estourou. Eu vou precisar de mais 3, 4 minutos para concluir. As pesquisas, tem aparecido pesquisa que Edmilson sai na frente. A da Mentor, publicada até no site do Bacana. A da Doxa dava ele baixa, não me lembro o nome de quem estava nessa pesquisa, e saiu agora do Instituto do Paraná. Eu até publiquei de um dos sites aí que eu escrevo, que a do Paraná, ela mostra o Edmilson atrás de um candidato, eu não quero nem falar o nome, que até dá arrupio
ver o nome daquele cidadão, bolsonarista, eu quero longe, nem vou fazer igual para Com certeza. E Edmilson segundo. Mas na espontânea, isso dá estimulado. Mas na espontânea, o Edmilson aparece na frente. E eu conversando com vários cientistas sociais aqui ali, dizem que Edmilson, com todos os problemas que há, Edmilson vai estar no segundo turno, segundo alguns cientistas políticos. Junta o voto que ele tem, mais a estrutura. Entendeu? Essa relação com o vereador, ninguém sabe. Tal. Na tua avaliação, hoje, o Edmilson, ele vai para o segundo turno, seja o partido que ele está, senhora? Só um instante antes de responder. Acabou? Segurar o pessoal para entrar diretamente. O pessoal está tão rapidinho. O pessoal aqui trabalha a linha de produção. Faz a linha de produção, trabalhando aqui e tal. E hoje você também vai acompanhar essa entrevista na rádio Mega Cidade 87,9. Beleza? Voltamos aqui também para a televisão, para o baiano.com. No Instagram você continua assim. Vereadora, pergunta aí. A pergunta foi pega aqui, o pessoal da técnica. A pergunta foi. Quer que repita a pergunta? O pessoal que está gravando aí? Foi gravado. Então foi gravado, não precisa botar. Então, perfeito. A sua resposta, vereadora. Então, deu para entender que nós vamos para a nossa reeleição do nosso mandato. É isso que nós temos de concreto. Nós queremos ser reeleitas por cargo de reeleita por cargo de vereadora para o nosso mandato coletivo. Em relação ao Poder Executivo, nós achamos que está muito difícil a situação, né? Não é que está fácil a situação do Edmilson, esse de rejeição é grande pelas políticas que a gente está vendo na cidade, mas achamos também que é possível que o Edmilson, porque não dá para subestimar o aparato que tem na máquina pública. Quem dirige a máquina pública tem aí um privilégio. E a senhora apoia a reeleição do prefeito Edmilson? Olha, tem uma condição para apoiar de forma contundente a eleição do Edmilson, porque para nós o Edmilson tem que mudar o rumo para poder ser reeleito. É isso que a gente acha, a gente cobra isso. Dentro do PSOL, fora do PSOL, para o Edmilson garantir a sua reeleição, ele tem que mudar o rumo, ele tem que dialogar, ele tem que ser aquilo que ele foi no início do primeiro mandato dele. Tem um questionamento para poder apoiar a vereadora Silvia Letícia. Tem questionamento, não está fácil a situação. Eu não posso investir numa política que, de fato, precisa ser revista em relação aos principais pontos da cidade. Agora, diante do cenário político, obviamente que a gente não precisa derrotar o bolsonarismo de forma contundente no processo eleitoral também. E nós fizemos isso, nós fizemos a nossa parte ao eleger o Edmilson prefeito. Nós derrotamos eleitoralmente o representante do bolsonarismo, da ultradireita em nossa cidade. Nós não queremos que a ultradireita volte a governar. A responsabilidade, se isso acontecer, Rui, não é de quem votou no Edmilson, de quem fez campanha e de quem defende um projeto de esquerda para essa cidade. A responsabilidade é do próprio governo. E isso tem que ficar bem evidente. Não é nem do PSOL, porque o PSOL não dirige a Prefeitura de Belém. O nosso partido, o partido que eu sou membro da direção, do diretório, inclusive estadual, né? E fiz parte do diretório municipal durante todos os últimos anos, até agora, não é responsável pela política hoje existente na Prefeitura de Belém. Eu digo isso porque tem filiados no PSOL, o prefeito é filiado no PSOL, mas não se discute internamente as políticas da prefeitura. A posição do prefeito, a política que vai ser tomada, as iniciativas. Então, está em risco a reeleição do Edmilson, sim. Está muito difícil a reeleição do prefeito. E só vai ser possível se o prefeito mudar o rumo. E o que é mudar o rumo? É fazer com que os problemas essenciais da população apareçam no orçamento. E nós discutimos isso na audiência. Por que tantas indicações políticas no gabinete do prefeito? Por que o investimento tão alto em comunicação para construir, para mostrar uma realidade paralela que não existe na nossa cidade? Não dá para desconsiderar pontos importantes que o Edmilson interferiu. Não dá. Mas não dá para maquiar as políticas também como se tivessem resolvido os problemas essenciais. Porque quando tu não consegue fazer uma coisa, Rui, poxa, eu não tenho condições de garantir o pagamento do piso salarial do magistério nessas condições aqui. Eu tenho essas condições para apresentar para vocês. Eu tenho que dialogar sobre isso. Eu não posso dizer assim, existe eleição direta para diretor dentro da escola, como a SEMEC está dizendo que tem. Que não é verdade. Existe uma política para tentar iniciar um processo. Algumas escolas vão fazer uma consulta a partir do crivo da SEMEC, porque não é democrático desde a origem,
Para ter democracia, eu preciso ter espaço de possibilitar as pessoas de participarem do processo, eu tenho que possibilitar o debate político sobre o processo, eu não posso impor isso a partir das minhas vontades. Isso é construir uma realidade paralela, é dizer que tem gestão democrática nas escolas em Belém. Não tem, que tem assédio moral em muitas escolas. Grave, Olha grave isso. muito grave. Olha muito isso. Grave. Vai de conta todo político. Então... O programa, né? Parece que isso tiveram tem um que programa. mudar, né? tem que ter diálogo, Edmilson tem que conversar com os trabalhadores, com os servidores que elegeram, foram esses que ajudaram a eleger. Não foi o empresariado do Estado, da cidade, aqueles que se beneficiam da política, os DAS hoje de ocasião, não foram esses que ajudaram a eleger o Edmilson. Foi um programa. E esse programa não está sendo debatido com os trabalhadores em Belém. Então, Rui, está ameaçada a reeleição. É verdade que existe possibilidade e é possível, nós acreditamos que existe essa possibilidade de ir para o segundo turno. Mas tem que ter uma mudança agora, ainda dá tempo, a gente acha que ainda dá tempo. As obras são importantes, mas elas precisam chegar na periferia da cidade. 11 meses para a eleição, né? Está faltando 11 meses. Essas obras precisam ser vistas na periferia da cidade. Precisa acontecer. Elas precisam acontecer na periferia. Coleta do lixo. Não adianta ficar fazendo um mutirão localizado de coleta. Tem que ter uma política para coleta. Primeiro passo é o Edmilson fazer uma boa reunião com todas as associações de catadores e cooperativas de catadores. Ele sentar para reunir, para discutir a política, a contratação direta desses trabalhadores pela CESAM. E só para terminar... Já é um passo importante, não é? Só para terminar, a senhora acha, ou se a senhora for chamada para sentar na mesa com essa burocracia, com o prefeito, essa coisa toda, a senhora acha, se ela sentaria e a senhora acha que poderia se chamar esse setor para tentar reverter esse quadro que a senhora coloca aí Nós temos feito isso. Processo. Nós temos... Eu falo com a administração. Sim, se o Edmilson chama uma reunião com todos os vereadores, por exemplo, as lideranças na Câmara e na sociedade, que é onde eu atuo, que são as lideranças sindicais, que são as associações, que a gente que sente. Eu não estou falando de chamar claque, chamar aqueles DAS que estão ali bater palma. Eu estou falando chamar as lideranças políticas e sociais que estão à frente dos movimentos sociais. Tá? Chamar o fórum de entidades, que ele não senta, nunca sentou para reunir com o fórum. Chamar as direções sindicais, né, na saúde, as associações. Nós temos associações na saúde que lutam pelo piso salarial da enfermagem, agora, sindicatos que foram criados, associações como a do pronto-socorro, que o prefeito não senta para discutir o piso da enfermagem. Está dizendo para todo mundo que está pagando o piso. Não é verdade. Não está pagando o piso da enfermagem. Entendeu? Então, chamar para conversar, se chama a gente para conversar e coloca as cartas na mesa, porque se tu entrar no portal Transparência, tu não encontra transparência. Se colocar cartas na mesa e dizer, olha, nós temos essa possibilidade, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos conversar, porque ele vai ter que nos ouvir, vai ter que iniciar algum processo de mudança aí, concreta, mudança concreta. Nós pedimos, gente, vamos abrir espaço para o processo eleitoral nas escolas, vamos iniciar a construção do plano de carreira unificado para valorizar os servidores da educação. Nem isso foi possível fazer um GT que funcionasse para discutir uma proposta. Se tu não tem grana para implementar a proposta, ok, mas vamos começar a discutir a proposta? Isso já não ajuda? Com certeza. Vereadora, a gente já está chegando no final. A gente vai, já vamos remarcar outra entrevista. Tem muito assunto, tem uma pauta extensa que a gente não incluiu e tal. Agora eu vou perguntar uma última pergunta, eu quero que a senhora só me dê uma resposta. Que nota a senhora dá para a administração do prefeito Edmilson? Esse negócio de nota é difícil, porque professor... De 0 a 10. Não gosta de estar dando nota. De 0 a 10. Mas a senhora é vereadora... Professor não gosta de estar dando nota. É uma vereadora, é figura pública. De 0 a 10. Mas eu vou ser muito franca para você. Não precisa nem analisar o número. Muito franca. Não, eu vou analisar o número. Vou ser muito franca com você. O Edmilson tá com nota vermelha. Ave Maria. Tá? O Edmilson tá com nota vermelha.
porque, por tudo isso que eu coloquei, tá? Pelos elementos que eu coloquei, mas o principal deles para nós é a arrogância, sabe? Com que se trata os problemas da cidade. Tem muita gente dentro do governo que é muito interessante, porque consegue dialogar, sabe? Consegue conversar, consegue... Mas tem os nariz em pé. Mas não tem autonomia. E quem tem, tá assim, achando que tá, sabe? Tudo maravilhoso. Então, nós não elegemos o Edmilson para defender privilégios de alguns. Nós elegemos o Edmilson lá atrás para defender um orçamento para a população mais pobre dessa cidade. Então, tá com nota vermelha. Obrigado, vereadora Silvia Letícia. A gente já remarca aí outras entrevistas, que tem muita pauta. Pessoal do Baiano.com, que vai assistir o Podcast, pessoal da TV Interação, pessoal da Rádio Mega Cidade e do Jornal Digital, no Deu Debate também, que a gente vai estar republicando essa entrevista. Obrigado a todos. Obrigado, vereadora. E a gente está encerrando por aqui. Obrigada, gente. É um prazer conversar com vocês e vamos seguir junto aí nesse diálogo.